Boa tarde a todos. Mais uma vez a gente inicia este culto de adoração ao nosso Deus, ainda por meio de vídeo, de uma gravação, né? Ainda com poucos irmãos presentes para este culto ao nosso Deus, mas claro, com vocês todos acompanhando. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3 e versículo de número 23. Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu ouvi uma vez num status a seguinte frase que se refere ao coronavírus, que infelizmente é a situação que ainda a gente está vivendo, que diz assim que se todos se preocupassem com o pecado da mesma forma como tem se preocupado com o coronavírus, o inferno iria à falência. E aí, se você observar, de fato não deixa de ser uma verdade, porque o pecado, ele pode-se dizer que é também uma pandemia. Ele é um mal que veio ao mundo, que está espalhado por toda a humanidade, por todo o mundo, como a palavra mesmo diz, todos pecaram, né? Não há ninguém a não ser a pessoa de Jesus Cristo que não pecou. Então todos pecaram. E ele é um mal que ele traz uma destruição muito maior do que o coronavírus. É claro que a gente tem visto muitas pessoas por todo o mundo morrendo, né? Perdendo as suas vidas, mas o coronavírus ele apenas mata a pessoa. O pecado ele te leva a algo além do que a morte, que infelizmente é o inferno. Então é necessário que, para que você não tenha um destino, a sua alma ela não tenha um destino pior do que aquilo que traz o coronavírus, para que você não venha a ter a sua vida condenada ao inferno, que é o que a palavra de Deus prega, é necessário que você entregue a sua vida a Cristo. Porque uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, você descansa a sua vida em Deus. E por mais que talvez você venha pegar, a gente ora que não, mas se algum cristão, alguém que declarou sua fé em Cristo, infelizmente acabou pegando o coronavírus, ela morre. Mas ela morre tendo a certeza de que a vida dela estará na mão de Deus. Isso é o fator principal que a palavra de Deus prega. Agora, se a sua vida é uma vida de pecado, de prática do pecado, infelizmente, de forma natural você morre, mas a consequência após a morte é para onde você vai, que é o inferno. Então, o que Deus está querendo dizer para você é que é necessário que você converta-se do seu caminho, entregue a sua vida a Cristo, para que você tenha os seus pecados perdoados e você viva uma vida com Deus, na certeza de que quando você partir desse mundo, você estará com Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus, e isso é o que Deus não quer. Então, que você, onde quer que você esteja, a gente estará orando por você, para que você entregue a sua vida a Cristo, que você se converta do seu mau caminho, para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha fazer morada na sua vida, amém? Vamos estar em oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui, ó Deus, ainda, ó Pai, por este meio de realizar um culto ao Senhor, Deus. Que o Senhor, ó Pai, assim abençoe a todos nós, ó Pai, que temos deixado os nossos lares para usar desta ferramenta para anunciar a Tua Palavra a milhares de pessoas que estarão assistindo, ó Deus. Que pessoas, ó Deus, através deste culto, ó Pai, se convertam ao Senhor, Deus. Que eles cultuem ao Senhor através deste culto que será realizado a Ti também, Senhor. Ó Pai, que oramos também, Senhor, para que isto que está acontecendo, ela venha se passar, ó Pai, para que a Tua igreja volte a se congregar novamente, todos estejamos juntos novamente, cultuando o Senhor todos juntos, ó Pai. Para que também a gente continue, ó Deus, fazendo a Tua obra, dando continuidade na obra que o Senhor nos deixou, que é de ir e pregar o Evangelho, Senhor.
Ó Deus, que possamos, ó Deus, estar descansando e confiando no Senhor, não nos assustando com o que está acontecendo, mas nos tranquilizando, sabendo de que o Senhor está no controle de toda essa situação, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos, com um cântico, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com vai estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Número 283, irmãos, mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar
484, saudade. Agradecendo ao nosso Deus por, mesmo nesses momentos, a gente ainda poder louvar o nome dele. E vamos passar para a pregação do nosso irmão Reginaldo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que estamos reunidos aqui, Senhor. Embora não estamos todos juntos, Senhor, mas nossos corações estão unidos, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Somos todos irmãos, Senhor, somos todos teus filhos. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos dá a voz, Senhor, para podermos estar louvando, porque o Senhor ainda nos dá força para continuarmos adorando o seu nome, Senhor, para continuarmos te buscando. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Te peço que o Senhor possa também estar ajudando os enfermos, Senhor, dessa nova doença ou de outras doenças também, Senhor. Que o Senhor possa estar auxiliando eles, Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, mostre o que falta na vida deles, Senhor. Que falta mais adoração, que falta mais entregar a sua vida ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por mesmo nesses momentos o Senhor estar conosco. Te peço também pela pregação que será ministrada agora, Senhor, que peço que o Senhor possa estar movendo o meu irmão pregador, Senhor, que a palavra que ele tem a dizer, Senhor, seja aquela que vem da tua boca, Senhor, que nada, Senhor, que seja da vontade dele, Senhor, mas que ele seja apenas um transmissor da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.
tem sido, além de difícil, de certa forma também tem acontecido coisas que me deixaram, de certa forma, frustrado. Semana passada eu fui chamado no escritório da empresa e eles falaram que devido ao que está acontecendo, que a empresa estava praticamente com a metade das suas atividades quase que parando e não tendo previsões de quando eles poderiam estar efetuando pagamento para os funcionários, adiantamento, eles me dispensaram. Só que, ao mesmo tempo que você fica decepcionado, você fica confortado em saber que o período em que eu fiquei ali, eu consegui mostrar para aquelas pessoas a diferença de uma pessoa que serve a Deus e daquele que serve ao mundo. Porque procurei de todas as formas fazer com que eles entendessem a minha postura como cristão, seja nas atitudes, seja na maneira de brincar, seja no trabalho. E graças a Deus eu consegui pregar o Evangelho para algumas pessoas ali. Ao mesmo tempo que você fica decepcionado, você fica chateado, a palavra de Deus vem de encontro a você dizendo assim: olha, não se preocupa, porque quando as pessoas te injuriarem, quando as pessoas falarem mal de você, quando as pessoas te prejudicarem, não será por tua causa, será por causa do meu nome. Então alegre-se. É claro que é difícil ficar alegre num momento como esse. Você vendo uma pandemia lá fora, pessoas desempregadas, você vendo pessoas correndo aos supermercados para se abastecerem, você vendo que o índice de desemprego de pessoas afastadas de empresas crescem cada vez mais. Você fala assim: bom, eu não tenho a perspectiva de voltar, eu saí de uma vez. É frustrante, é decepcionante. Mas quando você chega em casa, que você começa a meditar, que você começa a refletir, de fato você entende: bom, se não foi por isso, se foi por uma perseguição ou outra, eu já tinha comentado até com meus filhos, Deus o sabe, então eu tenho que me alegrar. Porque de uma forma ou de outra a palavra de Deus foi pregada ali dentro, através daquilo que eu falei para algumas pessoas, através do meu comportamento, através do meu testemunho. Então isso para mim tem sido confortante. Hoje, quando eu estava para vir para cá, uma jovem cunhada do meu irmão me ligou. Eu já fazia muito tempo que eu não a via. Ela pediu uma oração pela sua mãe, pela sua irmã, que estavam com sintomas do Covid. Inclusive a mãe dela está na UTI. Ela pedindo, usando até as palavras dela, dizendo assim: olha, reze pela minha mãe e pela minha irmã. E você vê realmente que o ser humano ele é pó. E durante essa semana eu me vi lendo alguns versículos da Bíblia, algumas passagens que eu já tinha lido, que eu voltei a ler, algumas mensagens que eu trouxe até em casa. Mas o que me chama a atenção para esses momentos é justamente o livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versos 30, onde Jesus ali, ele nos mostra o quanto o medo é capaz de afligir alguém. Vamos ler essa passagem. Marcos 6, a partir do versos 30, para nós entendermos melhor o contexto. Diz assim a palavra de Deus: reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que lhes disse: vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco
para um lugar deserto à parte. E o povo os viu partir, e muitos o conheciam, Jesus, e para lá correram a pé de todas as cidades, e chegando antes deles, achegaram-se a ele. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os, para que vão aos campos em redor e às aldeias e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem assentar-se em grupos sobre a relva verde. E assentaram-se em grupos de 150. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhe servirem. Também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram, porque todos ouviram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Somente até aqui. Pastor, glória a Deus por nós. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós também, ó Pai, queremos declarar que confiamos na Tua providência, seja qual for a nossa necessidade, ó Deus. Nós te pedimos sabedoria para entender tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Nós temos convicção de que a Tua palavra é perfeita e a ela não acarece, ó Deus, nenhum acréscimo e nem que retiremos algo dela, ó Pai, porque como ela própria diz, é perfeita. Nós só precisamos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie através do Teu Santo Espírito, ó Pai, para entender a Tua palavra, conforme o Senhor tem assim inspirado, ó Deus, estas Escrituras. Usa o pregador nesse momento e que cada um dos Teus servos que está ouvindo esta mensagem, ó Pai, se alimente dela, se, ó Deus, reforce, que crie, ó Deus, edifique-se espiritualmente para enfrentar as dificuldades da vida, ó Pai, que estão presentes e que ainda virão coisas ainda mais difíceis, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns fatos importantes aqui eu comecei a ler e ficar imaginando. Jesus, quando ele pega os seus discípulos e ensina-os a ir até as aldeias pregar o Evangelho, ele dá uma ordem específica: olha, não levem pão, não levem comida nas suas bolsas, não levem sapatos a mais, não levem roupas a mais. Ou seja, era o suficiente para comerem no meio do caminho, onde estiverem, e acabar. Ou seja, não levem provisão. E quando eles retornam para Jesus dizendo: olha, mestre, as pessoas
ouviram a tua palavra, nós ensinamos, nós falamos sobre o reino de Deus, os espíritos se submetem ao teu nome. Eles estavam extasiados, eles estavam bem felizes, mas também estavam cansados. Foi um dia fadigante para eles. E Jesus, naquele momento que ele estava sentado, ele já tinha recebido notícia de que João Batista havia morrido. E Jesus estava ali, parado, pensando. E ele, vendo que os seus discípulos fizeram tudo conforme ele mandou, e ele viu os seus discípulos cansados, ele falou: olha, vocês estão cansados, vamos para outra banda, vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar. E não só em Marcos, mas em Lucas, até mesmo em Mateus, falam que esses homens, quando eles resolvem sair daquele lugar da onde eles estão com Jesus para um lugar deserto, eles não têm absolutamente nada de provisão. Mas a Bíblia, ela fala que quando Jesus fala assim: olha, vamos para um lugar deserto para que vocês descansem, ela menciona de que eles não tinham tempo nem sequer para comer, nos dando a entender de que Jesus não somente os chama para descansar, mas que é para ali eles possam comer em paz. E a Bíblia fala que no momento em que eles entram naquele único barco, Jesus e os seus discípulos, a multidão já os vê de longe e já procura se antecipar a eles. Quando Jesus desce do barco com os discípulos, a multidão já está esperando. E é interessante, ao mesmo tempo é emocionante. Quando a Bíblia fala que Jesus vê a multidão e se compadece dela. Ele tem dó, ele tem misericórdia daquele povo. E eu fico imaginando a cena, irmãos, de Jesus descendo do barco e olhando e vendo aquelas pessoas, muitos aleijados, muitas pessoas usando muletas, muitas pessoas cegas, muitas pessoas doentes, pessoas talvez sendo carregadas por outras pessoas, crianças ali. E Jesus olha toda aquela multidão e pensa que são... Pensa não, ele diz consigo mesmo, são como ovelhas sem pastor, são pessoas completamente perdidas. E Jesus se aproxima daquelas pessoas e ele começa a curar os enfermos, a cada um deles, enquanto os discípulos estão descansando, estão assistindo a tudo aquilo. E Jesus cura as pessoas, e Jesus fala sobre o reino de Deus, e à medida em que ele está curando as pessoas, e à medida em que ele está pregando o reino de Deus para aquelas pessoas, as horas vão se passando. E um discípulo chega até ele, Filipe, e diz: Senhor, olha, a hora já está bem avançada, é deserto. Como quem diz: olha, o lugar é inapropriado para ficarmos aqui até agora. Despede essa multidão, fala para que elas possam ir embora, para que elas consigam no meio do caminho, aos arredores aqui, procurarem alimento. Mas Jesus não compra a ideia desse discípulo e fala assim: olha, dá-lhes voz de comer. Como quem diz, a responsabilidade é de vocês. Apacentar esse povo é de responsabilidade de vocês. Naquele momento, em Marcos não fala exatamente desta forma, mas em Lucas, se eu não estou enganado, tem um momento em que Filipe fala assim: Senhor, 200 denários de pão não seria suficiente para matar a fome desse povo. No momento em que Jesus fala assim: aonde compraremos pão? Ou seja, Jesus está perguntando aonde, e o discípulo está dizendo: olha, 200 denários não é suficiente. Naquele momento a gente entende realmente a fragilidade do ser humano. Porque Jesus não perguntou o valor que eles tinham ou quanto gastaria para comprar pão. Jesus estava perguntando para ele aonde nós compraremos pão. Talvez, se naquele momento Filipe ele tivesse com a sua, vamos dizer assim, espiritualidade em alta, ele poderia até responder para o Senhor: Senhor, olha, primeiro que nós não temos nenhuma provisão. Quando nós atravessamos o rio de lá para cá,
nós já sabíamos que não tínhamos provisão. Segundo, não sei aonde compraremos pão, porque afinal de contas, também não temos dinheiro, não temos esta provisão. Mas no momento que Jesus pergunta para ele aonde, ele diz, não temos dinheiro. E alguns dos discípulos, ou André, chega para Jesus e fala, olha, tem alguém aqui que tem 5 pães. Mas o que é 5 pães para mais de 5.000 pessoas, para uma multidão? Irmãos, essa passagem, ela é um verdadeiro ensinamento, não só para os discípulos, mas para nós nos dias de hoje. Jesus, ele está tentando nos mostrar que, por menor que seja a nossa capacidade, por menor que sejam os nossos recursos, nós temos condições de ajudar alguém. Se muitas vezes nós não conseguimos ajudar de maneira da parte financeira, mas nós temos a palavra de Deus em nós para falarmos da necessidade que alguém ou que uma pessoa tem de reconhecer a Cristo como seu Senhor. E às vezes, muitas vezes, nos perguntamos, mas eu não conheço a Bíblia de capa a capa, eu não sei pregar muito bem, eu não sei evangelizar, o meu conhecimento é muito pequenininho. Principalmente para os dias de hoje, o que eu vou falar para alguém que está com um ente querido no hospital, à beira da morte? Que palavra que eu vou falar para ele? Isso é assunto para um pastor, para uma pessoa mais aprofundada na palavra. Jesus aqui nos mostra que por menor que seja o dom que você tem, e por mais incapaz que você possa se achar, nas mãos dele, você se torna um gigante. Você é capaz de transformar vidas. Com a pequena capacidade que há em você, que você mesmo não acredita, você é capaz de transformar o mundo. Através do seu agir, através do teu comportamento, através da palavra que está em você. E mais uma lição que nós aprendemos. Aqueles homens, eles presenciaram o milagre dos pães. Eles não só presenciaram o milagre dos pães, mas eles presenciaram curas transformadoras na vida das pessoas. É como se nós estivéssemos num culto em que nós participamos e nós vimos com os nossos próprios olhos 3, 4, 5, 6 almas se rendendo aos pés de Cristo numa só noite. E saímos dali do culto extasiados, felizes, confortados, cientes do que Deus pode fazer nas nossas vidas, do que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Foi justamente isso que aconteceu com eles. Eles saíram de um culto maravilhoso, tendo a presença física do próprio Filho de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, antes de terminar com a multidão, ele fala para os seus discípulos, olha, vão à frente, vão indo à frente, eu vou despedir a multidão, depois eu me encontro com vocês. E eles entram no barco em direção ao mar. Jesus despede toda a multidão e sobe para orar. Porque ao contrário de nós, Jesus não se saciava com o pão físico, com o alimento físico. Jesus se saciava com a presença do seu Pai na sua vida. E Jesus sobe ao monte para orar e os discípulos entram no barco e vão em direção ao mar. A Bíblia não relata detalhadamente, passo a passo, a caminhada daqueles homens dentro do barco, quando eles estão partindo para o mar. Mas fala que em um determinado momento o mar começa a ficar revolto. Fala de uma tempestade que surge do nada. E o interessante, se nós pararmos para pensar, aqueles que estavam no barco eram homens experientes, homens acostumados com tempestades, homens acostumados a pescar durante toda a noite,
Mas o medo foi tão grande daqueles homens de morrerem que os cegou espiritualmente. Por que eu falo isso? Porque tudo aquilo que eles tiveram o prazer de contemplar durante o culto, durante o milagre da transformação, da multiplicação dos pães, tudo aquilo desapareceu de suas mentes. As palavras do mestre dizendo para eles, olha, vão adiante, que depois eu encontro vocês, desapareceu por completo. E o que aconteceu com ele acontece conosco nos dias de hoje. Nós saímos de um culto maravilhoso, como eu dei um exemplo aqui, onde nós vemos almas se rendendo aos pés de Cristo, onde nós cantamos louvores a Deus, nós nos derramamos na presença de Deus, nós deixamos o Espírito de Deus tomar conta de nós, no sentido de nós estarmos ali completamente espiritualmente. Mas ao sair do culto e ao chegar em casa, por qualquer motivo, por qualquer problema que aconteça, seja no meio do caminho ou em casa, seja por um susto ou seja até mesmo por um assalto, o medo vem e toma conta de você e arrebata tudo aquilo que você presenciou, deixa você extasiado, te aleja, consome da sua mente tudo aquilo que você presenciou, tudo aquilo que você ouviu e viu, porque o medo ele faz isso conosco. E diante dessa pandemia não é diferente com os cristãos. O medo ele tem tomado o lugar daquilo que nós presenciamos e vimos nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, o agir de Deus. Basta você olhar para um filho, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para qualquer ente querido da sua vida, em que ele só está vivo pela misericórdia e pela graça de Deus, para você reconhecer o que Deus é capaz de fazer. Basta você se lembrar de que você está vivo naquele presente momento e não era para estar, porque o que aconteceu na tua vida era para você simplesmente ter morrido. Um filho que estava no hospital à beira da morte, Deus o trouxe de volta. As suas necessidades materiais que tanto faltava para você e Deus supriu. Momentos do agir de Deus na sua vida que te faz se emocionar. Mas por algum momento o medo ele cega completamente a sua mente. Ele apaga completamente tudo aquilo que você aprendeu na sua convivência com Deus, na sua comunhão com Ele. Ele te deixa paralisado, ele te deixa aleijado, a ponto de você se esquecer de que o Deus do universo está ao seu lado. E ele falou para você, olha, não se preocupe, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste exato momento, todas as famílias e pessoas, sejam elas cristãs ou não, estão paralisadas por causa dessa doença. Famílias estão sendo afligidas, enquanto que outras, mesmo não tendo algum parente ou ente querido no hospital, estão clausuradas em suas casas, com medo de morrer. E do que falar de nós, os cristãos, que mesmo nós sabendo do quanto Deus tem nos guardado e nos livrado, mesmo nós tendo a ciência de que as nossas vidas não andam segundo o curso do mundo, mas segundo a vontade de Deus, segundo a sua graça e misericórdia, mesmo assim nós nos vemos com medo. Mas, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: mesmo que o medo seja grande, mesmo que você tenha que ficar em sua casa para evitar que essa doença se alastre ou se propague, eu
quero falar uma coisa para vocês. Não tenham medo de pregar o Evangelho para as pessoas. Porque em nenhum momento Jesus parou, em nenhum momento Jesus descansou. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer o bem sempre. Tiago, ele reforça ainda mais as palavras de Jesus. Ele fala: aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. O que Tiago quer falar com isso? É simples. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se as feridas do teu irmão não te causam dor, significa que a sua doença é mais grave que a dele. Irmãos, eu sei que é difícil, e mesmo que nós quiséssemos sair nas ruas para evangelizar as pessoas, com certeza as pessoas não chegariam até nós. Isso é um fato. Se bem que o que nós vemos por aí não está bem desse jeito não. Não tem pessoa, não é 100% das pessoas que se resguardam e se guardam não. A grande maioria está por aí no mundo, no meio de baladas, bebendo, festejando, se esquecendo de que lá fora milhares de pessoas estão morrendo. Mas eu chamo a atenção justamente para isso, porque Jesus, no momento em que ele despede os seus discípulos, ele queria que na mente dos seus discípulos ainda continuasse tudo aquilo que eles viveram naquele momento. Milagre. Eles participaram de um culto maravilhoso, onde eles viram o próprio Deus realizando milagres, cura, transformando 5 pães e 2 peixes em diversos cestos, alimentando mais de 5.000 pessoas. E isso era para estar gravado nas suas mentes. E isso era para ser o suficiente para não temerem o mar, para acreditarem e se lembrarem das palavras do seu Senhor quando disse: vão adiante que depois eu encontro vocês. Porque independente, irmãos, do que nós passamos neste mundo, independente do que aconteça lá fora, saiba que no barco em que você está, Jesus não vai sair nunca. Ele vai estar sempre presente. E com Jesus no barco, não tem como afundar. Interessante que o medo estava tão marcante na vida daqueles discípulos naquele momento, eles estavam tão aterrorizados, tão apavorados, com medo de morrer, homens experientes no mar, com medo de morrerem. Porque é isso que o inimigo faz, ele cega o seu entendimento, ele cega a tua compreensão, ele faz com que você se esqueça de tudo que Deus já fez na sua vida. Ele faz com que você se esqueça daqueles momentos em que Deus praticamente te resgatou da morte, tirou o teu pé da cova. Ele faz com que você se esqueça do teu filho que estava numa UTI e ele trouxe a vida de novo. Ele faz com que você se esqueça das maravilhas que ele já tem operado na sua vida. E você é o próprio milagre. A Bíblia fala que quando nós nem sequer estávamos na barriga das nossas mães, ele já conhecia cada um de nós. Ele já sabia os nossos nomes. Ele já falava os nossos nomes. Então, se cada um for imaginar do momento em que nasceu até a idade em que se encontrou com Jesus Cristo, ele vai parar e vai entender de que Deus o livrou até aquele momento, para que a partir daquele momento ele passasse a ser amigo de Jesus, a conhecer Jesus não só como um mito, mas conhecer Jesus na sua essência, na intimidade. Aqueles discípulos, eles tinham todos os recursos para não sentirem medo naquele momento. Era para eles estarem tranquilos, esperando Jesus aparecer, ou se encontrar com eles lá do outro lado. Mas o medo os paralisa, e o medo faz isso conosco. O medo nos faz esquecer das promessas que Jesus fez a cada um de nós, de que não importam as circunstâncias dessas vidas, das nossas vidas, não importa o que aconteça com cada um de nós. Ele fala assim: olha, o mundo pode passar, mas as minhas palavras não passam. Jesus nos prometeu que, independente das situações que nós passaríamos, das adversidades, das aflições que o mundo nos oferece, Ele estaria conosco sempre.
medo nos faz esquecer. Como eu já disse, irmãos, por maior que seja a sua segurança e por maior que seja o seu medo, se tiver uma oportunidade, evangelize as pessoas quando saírem. Se tiver uma oportunidade, converse com alguém no mercado, converse com alguém no banco, converse com alguém até no seu trabalho, quando você trabalha. Fala do amor de Cristo para ele. Não fala sobre pandemia, não fala sobre desgraça, não fala sobre coisas ruins. Fala que Jesus a ama, que independente das situações, que independente do que aconteça no mundo, aquele que tem Jesus Cristo em sua vida está guardada nas mãos dele. Que só Jesus é a cura e a libertação para todas essas coisas. Deus abençoe.